Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo de número 4. Louva a Deus pela vida de cada irmã que se faz presente aqui. Nosso pastor José Maria, nosso irmão Cordeiro e o nosso homem conhecido em todo o norte de Minas, o Leonan. Leonan hoje foi destaque na TV Inter TV de Minas. E agora quem quiser pegar um autógrafo com o Leonan, aproveita, porque daqui a pouco o homem vai ficar difícil, né? Que Deus continue te abençoando. Amém? Todos encontraram? Amém. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos fala sobre a descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Amém? Senhor Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra. E neste momento, Pai, eu te peço a unção do Teu Espírito Santo sobre a minha vida, para que eu possa passar na Tua igreja, a Tua noiva, aquilo a qual o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que eu venha diminuir e que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém? E amém. Os irmãos se assentem, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. A palavra áurea desta noite, lida pelo irmão Milton, dizendo para louvar, para bendizer o nome do nosso Deus, porque Ele é bom. Louvar e bendizer a Jesus Cristo, porque Ele é misericordioso em nossas vidas. Então você tem todo o direito, toda a liberdade de estar adorando e agradecendo a Deus, porque Ele tem feito coisas extraordinárias acontecer no meio da igreja, no meio da sua família. E nós estamos aqui pela misericórdia dEle. Nós dormimos, acordamos, trabalhamos e estamos aqui porque a misericórdia de Deus está sobre nós. É a vontade dEle que nos dá essa condição de estarmos continuamente na Sua presença. Então vamos louvar, vamos bendizer, vamos agradecer, porque tudo quanto nós fizermos para Deus ainda é muito pouco diante daquilo que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. Aleluia. Vamos louvar, irmãos. Vamos agradecer, vamos declarar que sem Ele nada podemos fazer, que sem a presença dEle nós estamos perdidos. Sem a presença do Espírito Santo de Deus, nós já estaríamos aniquilados, derrotados, afundados. Mas a misericórdia dele está sobre nós. Ele está nos dando essa condição para estar presente mais uma vez neste santuário. Aleluia. Irmãos, hoje os louvores falaram sobre o fogo do Espírito Santo que vem sobre as nossas vidas. As irmãs aqui louvaram o círculo de oração. As irmãs, todo mundo falando alguma coisa a respeito do fogo que deve arder em nossas vidas. E o fogo realmente precisa estar continuamente aceso. Esse fogo é o Espírito Santo de Deus que vem sobre nós para nos purificar de todo o mal, para tirar de nós todo o pecado, para nos mostrar o caminho, para nos direcionar, para nos alertar, para nos advertir de quando estamos saindo da diretriz colocada por Jesus Cristo para todos nós. Sabemos que a palavra de Deus, ela é um tesouro. Sabemos que o livro sagrado, ao qual nós temos em mãos, é um tesouro que nós encontramos nesta terra.
porque Deus capacitou homens e mulheres cheias do Espírito Santo para registrar a vontade de Deus para cada um de nós. Aleluia! Então, se nós começarmos a aprofundar, se nós começarmos a meditar nas palavras contidas na Bíblia Sagrada, nós vamos compreender de uma vez por toda tudo aquilo que Deus tem preparado para nós sermos vitoriosos nesta terra. Aleluia! Nós vamos aprender, irmãos e Maria, a diferenciar o certo do errado e fazer a vontade de Deus para que nós sejamos vitoriosos. Porque Deus nos criou para sermos vitoriosos. Aleluia! Eu não canso de agradecer a Deus pela misericórdia dele sobre a minha vida e pela paciência que ele teve para comigo. E eu creio que com a maioria aqui não foi diferente. Deus sempre nos chamando e a gente correndo dele. Deus sempre nos chamando para estar na presença dele e a gente querendo fugir. Foi assim que aconteceu com Adão e Eva. Deus chamou e eles fugiram, se esconderam, estavam com vergonha de Deus. E se nós vamos ver a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é o tempo todo Deus chamando o homem para voltar a Ele, para estar com Ele, porque nós fomos feitos a imagem e a semelhança de Deus para a adoração ao nome dEle, para um relacionamento com Ele. E quando a gente compreende isso, nós passamos a superar todos os obstáculos que a vida às vezes tenta nos colocar no dia a dia. Então, irmãos, nesta noite, nós vamos abrir a nossa mente, abrir o nosso coração e permitir que o Espírito Santo de Deus inunde as nossas vidas, para que a gente seja purificado de todo o mal que tem nos atormentado, para que a gente seja alcançados e impactados pelo poder do Espírito Santo de Deus que está aí pronto para nos abençoar. Aleluia! Jesus veio ao mundo com a missão de resgatar o ser humano das garras de Satanás. E aqui chegando, ele exerceu a sua função. Ele fez tudo aquilo que o Pai ordenou. E ele começou com uma luta muito grande. Porque quando a mãe de Jesus recebeu a virtude do Espírito Santo e ela concebeu, primeiramente o noivo, o namorado, José, quis abandoná-lo. Mas Deus estava presente na vida de Maria e não permitiu que José a abandonasse. Então o anjo veio a José e disse: não temas receber Maria por sua mulher, porque o que está sendo gerado nela é o santo que está sendo gerado nela é o Salvador da humanidade. Aleluia! E ele creu na palavra, ele creu na visão de Deus e recebeu Maria. Mas quando nasceu o menino, agora Herodes se levanta para tentar tirar a vida do Salvador da humanidade. E mais uma vez o Espírito Santo foi lá e mostrou para José que era necessário fugir para uma terra distante, fugir para o Egito, para evitar a morte daquele menino que seria o Salvador da humanidade. Tempos mais tarde, o Espírito Santo vai a José e diz a ele: volta para Israel, porque aquele que queria matar o menino já é morto. Aleluia! Eu quero te dizer nesta noite que é tudo aquilo que Satanás tem levantado contra a tua vida vai cair por terra, porque o Espírito Santo de Deus está contigo. Quando você aceitou Jesus Cristo como Salvador na tua alma, Ele passa a viver em você continuamente, e todas as obras que foram feitas pelo maligno, elas vão cair, porque o Espírito Santo está na sua vida. Aleluia! É a razão, irmãos, da gente não cair, é a razão da gente não desistir.
existir, é a razão de estarmos continuamente buscando a presença desse Deus em nossas vidas. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus nesta noite, Ele vai agir no nosso meio. O Espírito Santo de Deus vai operar maravilhas neste lugar, porque Ele já tem me dito que vai fazer algo tremendo aqui, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Aleluia. Então, Jesus cresce em Jerusalém, e quando ele chega à idade de 30 anos, ele vai ser batizado por João Batista, aquele profeta que veio na frente para preparar o caminho para a chegada do Messias, o Salvador da humanidade. E Deus mostrou a João e disse a João: aquele a quem descer o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba, esse é o Salvador da humanidade. E quando Jesus vai ao encontro de João, que estava batizando aquele povo com água para arrependimento dos pecados, agora quando Jesus vem até João, João se nega a batizar o nosso Salvador, porque ele diz: eu não sou digno de desatar as correias das tuas sandálias. Mas Jesus diz a João: é necessário que se cumpra as Escrituras. Veja bem, Jesus dizendo: é necessário que se cumpra as Escrituras. Que eu quero dizer para a igreja que tudo que está na Bíblia, o que não aconteceu, vai acontecer. Queira eu, queira você ou não, vai acontecer. Aceite a humanidade ou não, vai acontecer. Aleluia. E ultimamente nós temos visto coisas acontecer que Jesus disse que iria acontecer quando estivesse próximo da volta dele. E nós estamos vendo já nesta geração que está acontecendo levantes, nações contra nações. Nós estamos vendo brigas e mais brigas, destruição de famílias, tudo isso se cumprindo de acordo com a Sagrada Escritura. Desmoronamento de terra, muita gente sendo vidas ceifadas para se cumprir a Sagrada Escritura, profanação do nome de Jesus, conforme nós vimos neste último domingo na cidade de São Paulo, quando uma agremiação, uma escola de samba foi para a rua com um enredo profanando o nome do nosso Salvador Jesus Cristo, dando a mostrar para aqueles que estavam lá e para todos aqueles que estavam acompanhando pela televisão, que o nosso Jesus Cristo teria sido derrotado por Satanás. Uma humilhação, um descaso. Mas tudo isso nós sabemos que é o levante do inimigo para tentar nos afastar da presença de Jesus Cristo. Mas ele vai cair por terra, porque Jesus Cristo já venceu uma vez na cruz do Calvário e vai continuar vencendo. E a igreja do Senhor vai subir para a glória. O nome de Jesus Cristo vai ser glorificado. E é por isso, irmãos, que nós, enquanto servos de Deus, precisamos continuar buscando mais a presença do Espírito Santo em nossas vidas, para que a gente não se deixe iludir, não se deixe enganar pelas setas que o inimigo tem levantado contra a vida dos servos de Deus que estão nessa terra. Eu fico feliz quando eu vejo a igreja se prontificando a buscar mais a presença de Deus em nossas vidas. Eu fico feliz quando a igreja busca a consagração. Eu fico feliz quando eu vejo as irmãs do círculo de oração cumprindo o seu papel, orando com mais intensidade, buscando mais a presença do Espírito Santo em nossas vidas, para que esse mal não sobressaia sobre nós. E Jesus Cristo, Ele se agrada quando a gente permite que o Espírito Santo dele venha operar no nosso meio. Aleluia. E Jesus, então, irmãos, agora depois de batizar, ele vai iniciar o seu ministério terreno. E agora ele começa a operar maravilhas no meio da humanidade, mostrando para aquela
que Ele tem todo o poder. Aliás, Ele não tem, Ele é o próprio poder. Ele pode fazer qualquer coisa acontecer. E Ele demonstra de uma forma singular, de uma forma em que não haveria sombra de dúvida alguma, porque Ele operava aquilo que ninguém jamais tinha visto, aquilo que pregador nenhum jamais havia pregado. Ele anunciava com autoridade. Mas o tempo passa, 3 anos e meio depois, cumpre-se o tempo dele. É chegado o momento dele se entregar na cruz do Calvário, para se cumprir a profecia de Isaías, que diz, no capítulo 53, em que Ele iria levar sobre Ele todas as nossas enfermidades, e que o castigo que nos traz a paz estaria sobre os ombros dele. Então Ele permite acontecer. Ele vai à cruz do Calvário, é crucificado, morto e sepultado. Mas ao terceiro dia Ele ressuscita. Ao terceiro dia Ele ressuscita para se cumprir a profecia dita pelo próprio Isaías. E agora Deus usa Jesus Cristo ainda por mais 40 dias enquanto homem aqui na terra, aparecendo no meio dos homens, face a face, para dar autoridade àqueles que iriam substituir o ministério dele. E durante esse período de 40 dias, Jesus fala algumas coisas extraordinárias com os discípulos, aqueles homens que caminharam com Ele durante aqueles 3 anos e meio. E o que eu acho interessante é porque Jesus diz a eles: olha, vá ao mundo inteiro e anuncie este Evangelho. E aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E em meu nome, preste atenção, é no nome dele, farão maravilhas, imporão a mão sobre os enfermos e os curarão, expulsarão os demônios, e se beber alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. A autoridade que Jesus deixou aos discípulos e para todos aqueles que confessaram o nome dele. Aleluias. E lá no livro de Lucas Ele vai dizer: olha, está chegando a minha hora, eu vou voltar ao Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, enviarei um outro Consolador, e Ele vos fará saber tudo quanto for necessário a respeito do Pai. Jesus estava falando do Espírito Santo, que viria para incendiar aqueles discípulos, para derramar o fogo libertador que vem do céu, para dar um norte, para dar força, para dar estímulo para aqueles discípulos. E logo após Ele dizer isso, a Bíblia vai começar agora a narrar o Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que os discípulos agora vivem olhando para o céu, e Jesus vai subindo, e Ele vai subindo, e os discípulos ficam observando. E quando Jesus chega às nuvens, aparecem alguns anjos ao redor daqueles discípulos e diz: varões galileus, por que estáis a olhar para o céu? Esse Jesus que vocês viram chegar aos céus, Ele vai voltar. Aleluia. Jesus vai voltar, irmãos. O tempo dele voltar está chegando. Ele vai voltar para buscar um povo santo na face da terra. Porque aquilo que a Bíblia já mostra que já aconteceu, tudo bem, mas a Bíblia está mostrando coisas que vão acontecer no futuro. E é esse momento que nós estamos aguardando, a volta de Jesus Cristo para buscar o seu povo na face da terra. Aleluia. Mas Ele disse para os discípulos que ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. E agora eu imagino que logo após essa conversa, quando eles viram Jesus chegar aos céus, eu imagino os discípulos dizendo: eu vou para Jerusalém. E o outro diz: eu também vou. E o outro: eu também estou indo. Mas para onde? Eu vou buscar o que Ele prometeu. Eu vou buscar aquilo que Ele disse que a gente iria receber. E agora eles vão no cenáculo. O cenáculo era um local de uns 15
E agora eles ficam ali reunidos, clamando, suplicando, pedindo, implorando a Deus que mande aquilo que Jesus havia prometido. E passa o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, e nada acontece. É interessante porque eles não desistiram, eles continuaram em oração, eles perseveraram em oração. Talvez você tenha orado, pedindo a Deus alguma coisa na sua vida e ainda não aconteceu. Deixa eu te dizer, continue orando, porque uma hora o céu vai se abrir e a bênção vai ser derramada sobre a sua vida. Aleluia. E a Bíblia diz então que passou um novo dia. E agora alguns desistiram, irmãos. Alguns saíram, não ficaram lá. Mas aqueles que perseveraram em oração, no 10º dia, aconteceu esse fato que nós lemos aqui. Eles estavam ali orando, e de repente veio um vento veemente, e naquele vento foram vistas línguas repartidas como de fogo, sobre a cabeça de todos que estavam ali, e todos foram cheios do poder de Deus. Aleluia! Nesta noite não é diferente. Você que está ligado no céu, você que está em comunhão plena, vai ser revestido hoje pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia! O poder do Espírito Santo sobre a vida do crente. Não é para ele ficar acomodado em casa, não é para ele ficar numa boa, não, descansando, não. O poder do Espírito Santo na vida do crente é para que ele saia das 4 paredes e vai incendiar o mundo, levando a sagrada palavra de Deus a toda criatura que está nessa cidade. Aleluias! Aleluias! E a nossa igreja está fazendo algo extraordinário, tem buscado essa presença continuamente. E eu estou sabendo dos trabalhos que as irmãs estão organizando, que vai acontecer nos próximos dias, e isso nos dá certeza de que em breve esta igreja vai ficar pequena para o grande número de almas que Jesus vai trazer para este povo. Aleluia! Eu vejo Jesus operando no nosso meio. Eu vejo Jesus operando no nosso meio. Eu vejo paredes de fogo sobre a igreja que representa o Espírito Santo para fazer uma grande transformação neste bairro, nesta cidade. E o nome de Jesus vai ser glorificado. Aleluia! É o Espírito Santo de Deus que está aqui hoje. É o Espírito Santo de Deus que está aqui presente para nos purificar de todo mal, para nos santificar, para nos abençoar, para nos dar autonomia, confiança, certeza que Ele está conosco nos guiando. Aleluia! Aleluia! É interessante, irmãos, porque às vezes você está na igreja já há um bom tempo, mas ainda não teve a oportunidade de receber esse revestimento, esse fogo, para te purificar, para queimar as impurezas, para queimar as obras malignas que são lançadas contra ti. O exemplo? Isaías, o profeta Isaías, ele já vinha operando, já vinha fazendo a obra de Deus. Mas quando chega no capítulo 6, vejam bem, ele já havia escrito 5 capítulos. Ele já havia trabalhado muito na obra, irmãos e Maria, mas ainda não tinha tido uma purificação. Então no capítulo 6, versículos 6 e 7, Isaías teve a visão do Senhor no alto e sublime trono, e de repente um anjo, um serafim, voou até ele com a brasa viva tirada do altar de Deus, e com aquela brasa o serafim tocou a boca de Isaías e disse a ele: olha, isso tocou os teus lábios, e purificados estão os teus pecados. Aleluia! Jesus quer purificar pessoas aqui hoje. Jesus tem pressa de purificar vidas aqui, para que a gente possa também ser esse instrumento abençoador. Ali Isaías recebeu confirmação do seu chamado. Ele recebeu agora a purificação da sua vida por completo. A
oração do chamado, ele havia escrito 5 capítulos. Mas depois que ele foi purificado, ele ainda escreveu mais 61 capítulos na Bíblia. Olha quanto Deus usou Isaías logo após ele receber a purificação que veio do altar de Deus. E nesta noite, você que queira receber